que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve. Bom, se a gente sair por aí e perguntar o motivo dos demônios existirem, a resposta padrão é que Satanás se rebelou por causa do orgulho, né? Com certeza. Essa é a visão mais comum. Mas assim, se a gente voltasse no tempo e perguntasse a um cristão dos primeiros séculos da igreja, ele provavelmente diria que os anjos caíram porque eles ficaram cheios de luxúria e cobiçaram as mulheres humanas. Nossa, sim. O famoso caso de Gênesis. É uma ideia que parece saída de um roteiro de ficção científica, mas, incrivelmente, foi um debate teológico real. E um debate muito acalorado, diga-se de passagem. Pois é. Então, hoje, o nosso objetivo é desconstruir todas essas ideias, separar o folclore da realidade e fazer um mergulho profundo na criação do mundo espiritual. E a nossa base para isso é a obra clássica Teologia Sistemática. Do Louis Berkhof. Excelente referência. Exato, do autor Louis Berkhof. A gente vai deixar de lado aquelas pinturas renascentistas de bebezinhos gordinhos tocando harpa e focar numa perspectiva teológica bem rigorosa. Fábio, essa sua introdução toca exatamente no ponto central do nosso desafio de hoje. A gente tem esse hábito de tentar enquadrar o mundo espiritual usando as nossas próprias categorias materiais, né? Transformando o invisível em algo que a gente entenda. Isso. E o que é fascinante sobre o estudo da angelologia é que ele nos obriga a confrontar nossos próprios pressupostos. E, se me permite sugerir um caminho para essa nossa investigação inicial, eu acredito que antes da gente definir a natureza atual desses seres, a gente precisa olhar pelo retrovisor. Entender o histórico da coisa. Exatamente. Precisamos entender os tropeços e as curvas sinuosas que a humanidade fez até chegar a essa compreensão madura. Eu concordo totalmente. E até voltando àquela história bizarra sobre a luxúria dos anjos que eu mencionei agora há pouco, como que a igreja primitiva chegou a essa conclusão? Então, Porque lendo o capítulo 6 de Gênesis, que fala sobre os filhos de Deus tomando para si as filhas dos homens, é assim um salto interpretativo enorme atribuir isso a seres puramente espirituais. é um salto gigantesco. Mas veja bem, na cabeça dos pensadores daquela época, isso resolvia um problema filosófico imediato. Que seria a origem de tantos demônios. Isso, exatamente. Os primeiros cristãos estavam tentando explicar a proliferação dos demônios no mundo. Então eles pegaram essa passagem e criaram uma narrativa de uma queda secundária. Então Satanás caiu primeiro, sozinho. Satanás teria caído por orgulho, mas as hostes demoníacas menores, os outros, teriam caído por atração física pelas humanas. O grande problema dessa ideia e o motivo pelo qual ela foi gradativamente abandonada é a implicação biológica disso. Com certeza. Porque se um anjo sente atração física e é capaz de reprodução, a gente está dizendo que ele tem uma biologia. Ele precisaria ter DNA, impulsos hormonais, um sistema reprodutivo físico. E isso destrói completamente a premissa de que eles são seres de outra ordem. É fascinante como a teologia funciona quase como atualizações de software. Essa é uma ótima analogia. É como se a humanidade fosse depurando os bugs de interpretação ao longo dos séculos, descartando ideias que quebram a lógica do resto do texto. E esse processo de depuração nos leva diretamente para a Idade Média, que foi, possivelmente, o período de maior obsessão intelectual sobre o funcionamento interno dos anjos. A época dos escolásticos. Eles mesmos. Os teólogos escolásticos não queriam só saber se os anjos existiam. Eles queriam dissecar a mente angelical. E isso gerou um duelo intelectual assim de altíssimo nível entre duas mentes brilhantes, Tomás de Aquino e Duns Scotus. Certo. A questão central deles era: como um ser puramente espiritual, que não tem cérebro físico, não tem sinapse, não tem olho, adquire conhecimento? Espera aí, vamos aprofundar isso. Porque nós aprendemos através dos sentidos, né? A gente vê, a gente toca, lê, processa a informação e chega numa conclusão. Se eles não têm sentidos físicos, como a mente deles processa qualquer coisa? Bom, todos eles concordavam que os anjos possuíam um conhecimento infuso, desde o momento em que foram criados.
Pense nisso como um sistema operacional já instalado. Já vem com um banco de dados de fábrica. Exato. Uma base formidável sobre Deus e o universo. Mas a divergência era sobre como eles operam a partir daí. O Tomás de Aquino argumentava que o conhecimento angelical era puramente intuitivo. Puramente intuitivo. O que isso quer dizer na prática? Significa que eles não precisam de raciocínio passo a passo. Eles não deduzem as coisas como a gente. Quando um anjo olha para uma premissa, ele imediatamente, numa fração de segundo, compreende todas as conclusões lógicas possíveis daquela premissa. Eles apreendem a verdade de uma vez só. Uau! Então, na visão do Aquino, é como se eles olhassem para uma equação matemática incrivelmente complexa e, em vez de fazer os cálculos na folha de papel, a resposta simplesmente já estivesse óbvia na mente deles. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Mas e o Duns Scotus? Onde ele discorda disso? O Scotus achava que isso limitava a capacidade de progresso do anjo. Ele argumentava que o conhecimento angelical também podia ser discursivo. Ou seja, eles aprendiam. Isso. Ele defendia que os anjos podiam sim adquirir novas informações com o passar do tempo e processar isso através de um raciocínio lógico contínuo. Eles fariam isso infinitamente mais rápido que nós, claro, mas ainda haveria um processo de dedução e aprendizado. É impressionante o nível de detalhe filosófico dessa época. Mas olhando para a linha do tempo da história, parece que a teologia funciona como um pêndulo, né? Com certeza, vai de um extremo ao outro. Porque a gente sai dessa obsessão medieval pela mecânica da mente do anjo e quando a gente chega na Reforma Protestante, o foco muda drasticamente. Figuras como Lutero e Calvino parecem muito menos interessadas em como os anjos pensam e muito mais preocupadas com a soberania de Deus. Exatamente. O foco dos reformadores era mostrar que o poder do mundo espiritual, especialmente o poder de Satanás, é estritamente limitado por Deus. A reforma trouxe o pêndulo de volta para a implicação prática da vida do crente. Mas aí o pêndulo balançou de novo depois, né? Balançou demais. O que acontece na era moderna é o que eu chamo de o grande esvaziamento. Com o iluminismo, os pensadores racionalistas do século XVIII decidiram simplesmente negar a existência de qualquer mundo espiritual. Aquela visão de que se não pode ser medido no laboratório, não existe. Isso. E como resposta a isso, a teologia liberal mais recente tentou fazer um acordo super perigoso. Eles mantiveram a palavra anjo, mas esvaziaram totalmente o significado literal dela. Eles transformaram os anjos em metáforas, basicamente. Exatamente. Em vez de criaturas reais, com vontade própria, a teologia liberal passou a tratá-los como representações simbólicas, personificações poéticas do cuidado e da providência de Deus. Que é uma tentativa de manter o conforto emocional da proteção divina, mas sem precisar acreditar no sobrenatural. Fica mais palatável para a mente moderna. E é exatamente aí que o Berkhof, na obra Teologia Sistemática, puxa o freio de mão com muita força. O argumento central para rebater essa visão liberal é que as escrituras não tentam provar a existência dos anjos com filosofia. O texto bíblico não tenta se defender, né? Não. O texto simplesmente os pressupõe como agentes reais, ativos e históricos na narrativa da redenção. Eles falam, tomam decisões, viajam e interagem. Não é uma figura de linguagem. Certa, faz todo sentido. Mas isso nos joga direto no maior dilema prático de todos. Porque se a gente rejeita que eles são só símbolos poéticos, e a gente também já rejeitou que eles têm corpos biológicos com hormônios humanos, do que afinal eles são feitas? É a pergunta de $1 milhão. Qual é a física desse mundo espiritual? Porque a gente sabe que eles são seres criados, não são eternos como Deus. A teologia aponta que foram criados provavelmente antes do 7º dia da criação original, mas a definição de que eles são incorpóreos e puramente espirituais me deixa com um nó na cabeça. Por quê? O nó. Qual é a dificuldade? Porque a Bíblia está inundada de imagens físicas o tempo todo. A gente lê sobre anjos empunhando espadas flamejantes, anjos com 6 asas no templo, anjos comendo carne com Abraão antes da destruição de Sodoma. Se eles são puramente espírito, como a gente resolve a matemática dessas descrições físicas? Essa é a fricção
que confunde muita gente mesmo. A chave para entender isso é diferenciar a essência da manifestação. Tá, me explica isso. A essência do anjo é um espírito puro, ou pneumata, no grego. Eles não têm carne ou ossos. No entanto, o mundo em que nós vivemos é físico e nós somos criaturas sensoriais. Então, para que um ser puramente espiritual interaja no nosso mundo de forma perceptível e comunique uma mensagem, ele assume uma forma corporal temporária. Então é literalmente uma interface visual temporária. Como se o anjo precisasse vestir um traje de mergulho para operar no nosso oceano físico. Mas o traje não é quem ele é. Essa é uma analogia perfeita. O traje de mergulho permite a interação na água, mas o mergulhador ali dentro é outra coisa. Quando os anjos comem com Abraão, trata-se de um corpo materializado providencialmente só para aquele momento específico de revelação. Não é a biologia deles. Não é a constituição eterna deles. Além disso, a gente precisa ler as descrições proféticas com rigor adequado. As asas e rodas. Isso. Quando o profeta Isaías ou Ezequiel descrevem seres com múltiplas asas, rodas ou dezenas de olhos, trata-se de literatura apocalíptica. São representações altamente simbólicas desenhadas para comunicar conceitos como a prontidão para o serviço ou o conhecimento abrangente de Deus. Não são retratos anatômicos literais que você colocaria num livro de biologia. Isso clareia muito a visão, faz muito sentido. Mas isso me traz outra dúvida, que é uma consequência direta dessa natureza incorpórea. Se eles não têm um corpo físico de verdade, eles ocupam espaço? Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Os anjos também estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Definitivamente não. A onipresença é um atributo exclusivo e incomunicável do Criador. Nenhuma criatura possui os atributos do Criador. Os anjos são finitos e são limitados. Mas aí surge um paradoxo lógico, né? Exato. Como algo que não é feito de matéria pode ocupar um lugar no espaço. Sim, como isso funciona? Os teólogos medievais cunharam um termo brilhante para resolver isso. Eles chamaram de ubi definitivum, ou presença definitiva. E como isso funciona na prática? Porque para mim espaço é espaço. Pense na diferença entre como nós ocupamos espaço e como eles ocupam. Nós ocupamos espaço de forma circunscritiva. Um copo d'água na mesa tem dimensões exatas de altura, largura e profundidade. A água está circunscrita àquele vidro. Sim. Os anjos não têm dimensões espaciais de altura e largura, então eles ocupam o espaço de forma definida. Isso significa que a presença deles é definida pelo local onde o poder e a atuação deles estão sendo aplicados em um dado momento. Uau! Então, estar num lugar para um anjo não significa ocupar centímetros quadrados, mas sim ter o seu foco e a sua agência operando naquelas coordenadas específicas. Se a atuação dele está focada numa sala aqui, ele não pode estar focando do outro lado do planeta simultaneamente. Exatamente isso. Eles têm uma liberdade infinitamente maior em relação ao tempo e ao espaço do que a gente. Eles provavelmente transitam por grandes distâncias a velocidades incompreensíveis para a nossa física, mas eles têm uma localidade. Eles não são fluidos, onipresentes espalhados pelo cosmos. Não, não são. Eles estão onde estão agindo. O que nos leva diretamente a outra questão muito intrigante. Se eles não têm corpos biológicos, eles não se casam. O próprio Jesus diz isso nos evangelhos. Diz claramente. E se eles não se casam, não se reproduzem. Nós, humanos, somos um organismo que cresce. Temos árvores genealógicas, gerações, culturas evoluindo. Como que funciona a demografia de um mundo onde ninguém nasce e ninguém morre? Essa é uma das diferenças mais profundas entre nós e eles. A população angelical é um número fixo e completo desde o momento em que a criação original foi finalizada. A Bíblia usa termos que indicam uma vastidão absoluta. Miríades de miríades, né? Isso, fala em milhões de milhões. E Cristo chega a mencionar que poderia convocar 12 legiões num piscar de olhos. É um exército colossal, mas é estatístico. Não tem pais, avós, não existe herança genética ou evolução social. Todos foram criados diretamente e simultaneamente pelo mesmo ato divino.
o que destrói aquela visão romântica de uma família celestial. Não se parece em nada com as dinâmicas de uma família humana. Na verdade, analisando as categorias teológicas, a estrutura angélica se parece muito mais com um exército corporativo rigorosamente organizado. A analogia do exército é muito precisa. Porque você tem desde as tropas de base até generais de altíssima patente com funções bem segregadas. Apesar de não haver gerações, não existe caos. O mundo espiritual é estratificado e altamente ordenado. A teologia sistemática identifica categorias com propósitos muito definidos. Por exemplo, os querubins. Certo. Qual o papel deles? Na Escritura, a função primária deles está ligada à guarda e à defesa implacável do poder e da santidade de Deus. São eles que guardam a entrada do Éden com espadas flamejantes após a queda humana, e são as figuras deles que estão postadas sobre a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Eles são a fronteira entre o profano e o sagrado. E do outro lado do espectro, nós temos os serafins, né? A descrição deles é fascinante. Enquanto os querubins parecem aquela guarda de elite armada, os serafins são retratados quase como a nobreza sacerdotal. O foco deles é bem diferente. Eles estão incessantemente focados no louvor, em declarar a santidade de Deus e também no propósito de purificação e reconciliação. Em Isaías, é um serafim que traz a brasa viva do altar para purificar os lábios do profeta. Exato. E, além dessas duas classes principais, nós encontramos o apóstolo Paulo usando títulos como principados, potestades, tronos e domínios ao longo de suas cartas. E é importante esclarecer que esses termos não apontam para diferentes espécies cósmicas. Não são raças de alienígenas diferentes. Não, de forma alguma. Indicam diferenças de classe, autoridade e jurisdição dentro da mesma natureza angelical. Há uma cadeia de comando clara e governando o cosmos invisível. E é interessante notar que essa fascinação humana por essas patentes muitas vezes saiu do controle ao longo da história. O Berkhof faz um alerta muito forte contra as falsas exaltações. Porque alguns comentadores antigos, maravilhados com as aparições de Miguel e Gabriel, chegaram ao absurdo de tentar elevar o nível deles. Ao absurdo herético, eu diria. Pois é. Tentaram elevar o anjo Gabriel ao nível do Espírito Santo, como se ele fosse uma manifestação divina, ou tentar igualar Miguel à segunda pessoa da Trindade, ao próprio Cristo. Esse é um erro crítico. O rigor teológico exige que a gente trace uma linha intransponível entre o Criador e a criatura. Gabriel é o mensageiro e o intérprete supremo das revelações mais importantes de Deus. Miguel é revelado como o arcanjo, o príncipe guerreiro que lidera batalhas contra as forças das trevas. Eles ocupam o ápice da hierarquia criada, mas são apenas isso. Criaturas servas prestando contas a um rei soberano. Bom, se nós já conhecemos a estrutura, a física e os comandantes desse exército invisível, a pergunta que surge agora é: qual é o trabalho diário deles? Qual é o nível de interação que esse exército tem conosco hoje em dia? Teologia divide o trabalho deles em duas categorias: o serviço extraordinário e o serviço comum. Vamos começar pelo serviço extraordinário, que é o que as pessoas mais buscam e fantasiam, que envolve as aparições físicas, revelações diretas, entrega mensagens. Aqueles eventos cinematográficos. Isso. O ponto fundamental aqui é que esse serviço extraordinário esteve ligado a épocas de transição massiva na história da redenção. Como o período dos patriarcas, a entrega da lei no Monte Sinai e, claro, aquele pico absoluto de atividade quando Jesus nasceu, viveu e ressuscitou. Exato. Quando grandes pedras fundamentais da história humana estavam sendo movidas por Deus, os anjos atuaram de forma extraordinária. Mas a compreensão teológica ortodoxa é de que esse nível de intervenção cumpriu seu propósito. A Bíblia está completa, a obra de Cristo foi feita. Então, esse serviço parou de água fria naquele sensacionalismo moderno que busca aparições a todo custo, né? Mas isso nos deixa com a outra categoria, o serviço comum, que é louvar a Deus continuamente e prestar auxílio aos herdeiros da salvação. E aqui a gente chega num momento que promove uma verdadeira mudança de paradigma. A desconstrução de um mito bem popular.
O mito do anjo da guarda individual. E vou ser sincero, isso desconstrói o imaginário de muita gente que acompanha a gente. É um tema super delicado, porque mexe com a nossa busca por segurança individual. A tradição popular abraçou fortemente a ideia de que, no momento do nascimento, um anjo exclusivo é designado para ser o seu guarda-costas particular pela vida inteira. Eu confesso que eu mesmo já olhei para muitas passagens bíblicas achando que confirmavam isso. Tem aquele versículo de Mateus 18:10, onde Jesus diz para não desprezarmos os pequeninos, porque os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. Isso não é a prova de um anjo da guarda pessoal? Quando aplicamos a exegese rigorosa que a teologia sistemática exige, não. Esse texto em Mateus prova de forma incontestável que há um cuidado angelical real focado na proteção dos crentes, mas de forma coletiva. A expressão seus anjos designa a classe de seres encarregados dessa tarefa. Entendi. Mas o salto interpretativo de assumir que existe uma proporção de 1 para 1, um anjo nomeado de forma exclusiva para cada CPF humano, não tem sustentação no texto. A proteção é descrita de forma muito mais dinâmica e tática. A força-tarefa colossal. A providência divina move batalhões e designa recursos espirituais massivos conforme a nossa necessidade. É uma proteção imensa, constante e real. Orquestrada por Deus de acordo com propósitos muito maiores que a nossa individualidade. Perfeito. É uma visão muito mais madura e majestosa. Agora, a gente não pode fazer um mergulho honesto nesse tema sem olhar para o abismo. Não dá para fugir do lado ruim. Não há como entender o mundo espiritual sem analisar os desertores. E a base teológica para compreender os demônios é, paradoxalmente, começar lembrando de Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Ou seja, Deus não criou o mal. Deus não criou seres malignos de propósito só para contrabalançar o universo. Todos os anjos, sem exceção, foram criados moralmente perfeitos e bons. Então, como a rebelião aconteceu num ambiente de perfeição? A queda do mundo espiritual precede a queda humana. E assim como na humanidade, ela aconteceu pelo exercício do livre-arbítrio em direção ao orgulho. Foi a ambição ilegítima de um ser criado tentando se colocar acima do seu Criador. E aqui a gente precisa focar no líder dessa rebelião, Satanás. E a teologia é clara em afirmar que ele não era um demônio de baixo escalão ou um mero provocador. Antes da queda, ele era um dos príncipes mais poderosos, brilhantes e elevados de toda a ordem angelical. E depois que ele atrai com ele uma vasta parte das hostes, os títulos que ele recebe mostram a nova natureza pervertida dele. Ele virou Apollyon, o destruidor, o Diabolos, o acusador persistente. A razão de existir dele passa a ser resistir ativamente à obra de Cristo. O que nos leva à confusão mais perigosa que a cultura pop dissemina. Muitas vezes as pessoas leem que Satanás é o príncipe deste mundo ou o Deus deste século e concluem que ele tem o domínio estrutural do planeta, que o universo está numa batalha de yin e yang, uma guerra de forças iguais competindo pelo cosmos. Isso é um erro grosseiro. Então, qual é a limitação real do poder dele? Porque, inegavelmente, ele é muito poderoso. É sobre-humano. Potente, onisciente ou onipresente. Quando as escrituras o chamam de príncipe deste mundo, a palavra mundo ali se refere ao sistema humano decaído que vive em rebelião moral, e não ao universo material. Deus governa soberanamente o universo. O mal tem poder, mas é um poder estritamente circunscrito e temporário. Ele só opera dentro da margem de tolerância da providência divina. Isso me lembra de uma citação fenomenal do João Calvino que captura essa dinâmica perfeitamente. Calvino dizia que os anjos maus já estão essencialmente acorrentados ao inferno e que a aparente liberdade deles aqui na Terra é só o fato de que eles arrastam consigo as suas cadeias por onde vão. É uma imagem gráfica maravilhosa. Mostra que o poder deles, por mais aterrorizante que pareça, tem uma coleira muito curta segurada pelo Criador. Essa metáfora das correntes arrastadas expõe a tragédia profunda dos anjos caídos.
Ao contrário dos anjos eleitos, que encontram alegria e realização servindo ao Deus Santo, as hóstias demoníacas são formadas por espíritos irrevogavelmente perdidos. E eles sabem disso. Sim, eles sabem que o próprio fim está selado. Então, toda a raiva destrutiva, todo o esforço para tentar cegar a humanidade é só o desespero de quem não tem redenção possível e quer apenas levar consigo a coroa da criação de Deus. Uau! Bom, nós cobrimos um espectro vasto e profundo hoje. Fomos desde os debates filosóficos complexos do Aquino sobre a velocidade do pensamento angelical, desmistificamos a física dos corpos provisórios de luz e entendemos a arquitetura colossal das tropas, além dessa natureza acorrentada do mal absoluto. Essa análise rigorosa realmente limpa o terreno daquelas superstições infantis e nos dá um realismo bíblico bem imponente, né? Com certeza. E para não perdermos o fascínio por tudo que discutimos hoje, eu gostaria de deixar um último detalhe da teologia para nossa reflexão. Há uma menção profunda em Efésios 3:10, que diz que os anjos bons, os querubins e serafins, aprendem ativamente sobre a multiforme sabedoria e graça de Deus através da igreja. Espera, eles aprendem observando a gente? Exatamente. Pense nisso. Eles são seres de intelecto muito superior que tiveram na presença de Deus desde a aurora dos tempos. Mas como eles nunca caíram, eles não sabem o que é ser perdoado. Eles nunca sentiram o peso do pecado. Nem o alívio da redenção na própria pele. Eles compreendem a santidade e o poder, mas o milagre da graça e da misericórdia eles apenas assistem. Eles observam as nossas falhas, nossas lutas e a paciência de Deus conosco com um fascínio completo. Que imagem impactante! Esses seres colossais e incrivelmente inteligentes passam a eternidade fascinados prestando atenção em nós. A pergunta que fica para cada pessoa que nos escuta é: se o exército invisível está prestando tanta atenção no mundo visível, o que será que eles estão aprendendo sobre a imensa graça de Deus observando as nossas vidas hoje? E para quem ficou com vontade de aprender mais, avisamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.